Olá, meus irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto. Ninguém tem paciência comigo. Esse texto foi escrito pelo pastor Samuel Mouta e foi escrito por Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, nem uma vírgula do texto eu escrevi, o que é que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e vou contar aquilo que eu entendi, ok? Então, isto dito, a gente pode iniciar orando. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que sejamos pacienciosos, pessoas às quais o Senhor se orgulhe de ter como filhos. Amém. Bem, irmãos, então hoje nós vamos ler Provérbios 15, só 3 versículos, de versículos do 16 ao 18. E diz assim: é melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. E como sempre nos orientam, né? Provérbios tem 31 capítulos, então tem um capítulo para cada dia do mês. Então você poderia começar a ler o livro de Provérbios, porque são conselhos práticos e atuais para a nossa vida nos dias de hoje. Bem, o nosso texto é escrito pelo pastor Samuel Mouta, Ninguém tem paciência comigo, inicia com o versículo 18 como versículo-chave, que é: o homem irritável provoca a dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Que na minha Bíblia está traduzido assim: a pessoa de mau gênio, que é o homem irritável, sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. Então, a impaciência leva a gente muitas vezes a cometer erros horríveis. E muitas vezes são erros que a gente não consegue depois corrigir, né? Por causa da impaciência, às vezes a gente é precipitado, fala mais do que deve, se mete onde não deveria, e a gente acaba sendo áspero, rude com as pessoas, falando de um modo que elas não gostam de ouvir, e a gente acaba perdendo a oportunidade de nos exercitar para sermos pessoas mais pacientes, né? Então, todas essas questões, essa falta de discernimento, essa precipitação no falar, é porque nós somos impacientes. E na casa da gente, isso é tão comum, né, irmãos? Porque ainda com as pessoas de fora, a gente dá uma disfarçada, né? A gente procura engolir as coisas, deixar passar. Mas na casa da gente, a gente não tem paciência, né? E nos relacionamentos familiares, nós temos tendência a isso, a sermos impacientes. A gente é grosso, já sabe o que a pessoa vai dizer, já quer ser o bambambam, né? Maridos impacientes tratam mal as suas esposas e filhos. Então, existem muitos maridos que são muito grossos, né? Eles acham assim que porque trabalham fora, porque tiveram um dia cheio, porque isso, porque aquilo, não tem paciência, né? Como a gente diz, não tem saco para lidar com a família, e responde mal, e nossa, e corta, né, a esposa quando ela vai falar. E, e também tem esposas que provocam a impaciência dos maridos e dos filhos, né? Eu sempre digo que o importante não é o quanto de tempo você consegue ficar com os seus familiares, mas a qualidade desse tempo, né? Eu conheço uma pessoa da minha família que ela tinha todo o tempo do mundo para ficar com os filhos, porque o marido dela ganhava bem, ela não precisava trabalhar, então ela cuidava lá das crianças, mas ela passava o dia todo gritando com aquelas crianças, sendo iracunda, chacoalhava, batia. Então ela não tinha paciência com aquelas crianças, porque a gente também tem que trabalhar, né? Esse lado da gente, o lado da paciência, da tolerância, do amor.
Então não é bom, né, provocar nem o marido, nem a esposa e nem os filhos impacientes que desrespeitam os pais e os irmãos. Nada disso é legal, né? Principalmente nesse mês, que é o mês que nós comemoramos o mês da família. Isso é uma questão bacana para a gente pensar, né? A falta de paciência nos nossos lares. Então, um lar onde reina a impaciência é um verdadeiro barril de pólvora. É horrível você lidar com isso. Então, esse barril fica sempre pronto para explodir em qualquer momento. E ai de quem estiver por perto, né? Então, às vezes a gente brinca assim que a pessoa tá trabalhando demais porque ela não tem ambiente em casa, né? A gente brinca assim lá no meu serviço. Ah, tá ficando muito tempo por aqui, hein? Tá sem ambiente em casa. Mas é uma brincadeira que, na verdade, acontece muitas vezes. Muitas pessoas preferem ficar por aí, no bar, na casa de um amigo, com um colega, enfim, trabalhando, fazendo hora extra, do que ir para casa, porque é uma gritaria, uma falta de paciência, uma intolerância, então a pessoa prefere ficar fora porque em casa não tem ambiente, né? Então, como família cristã, a gente tem que cultivar a paciência. Se você é cristão e o seu cônjuge não é, piorou. Você tem que ser duplamente mais paciente. Você tem que ser mais tolerante, mais solidário, mais generoso, mais tudo. E especialmente paciente. Então a gente tem que aprender mais a ouvir do que falar, né? Então isso é um grande exercício para paciência, né? Como dizem, né? A gente tem duas orelhas e uma boca só. Por quê? Para falar menos e prestar atenção mais. Porque a gente quer falar demais e acaba falando coisas que ofendem o outro, né? Então, muitas vezes a gente não sabe ouvir o outro, não consegue, né? As pessoas cortam o que você está contando e quer falar em cima. A gente quer falar na mesma hora, ou então a pessoa está falando, a gente já quer responder, não sabe nem direito o que ela vai perguntar, mas você quer responder. Imaginando o quê? Que as coisas que não tem nada a ver. Então, muitas vezes você responde uma coisa, fala uma coisa que não tinha nada a ver com o que a pessoa pretendia te falar. Mas por quê? Porque você não teve paciência para escutar, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas o fulano fala lerdo demais, dá muita volta para contar uma história, um parto, fórceps. Não tem problema. Você tem que ser paciente, porque cada um tem um jeito de ser. Um fala rápido demais, outro lento demais, outro enrola pra caramba pra contar uma história simples. Enfim, nós temos que ter paciência, porque o Senhor tem paciência conosco. Imagine se o Senhor fosse tratar a gente como a gente trata os outros. Não, irmãos, a gente tem que ter esse discernimento. Então, como diz aqui no texto, tem gente que responde sem pensar. Então, o que o pastor Samuel Boto está dizendo, está nos orientando? Que nós temos que ser pacientes, pensar bem no que a gente ouviu, pensar no que vai responder, porque como eu sempre gosto de lembrar, né? A palavra lançada é flecha, ela não volta, não tem como voltar atrás. Às vezes a gente está numa discussão e fala alguma coisa e nem era aquilo que a gente estava pensando. Ofende o outro só para espezinhar o outro, mas não era aquilo. Mas depois já falou, não tem como voltar atrás. Então, dá uma pausa, pensa de novo, especialmente quando você estiver impaciente. Para de apertar a tecla mudo do seu controle remoto mental e aprende a ouvir as pessoas com paciência. Só depois de pensar bem é que você deve responder. Porque assim, quem não sabe para onde vai, qualquer direção serve, né? Então, se você quer responder por responder, vai acabar mandando uma palavra ruim. Então, só depois de pensar é que a gente deve responder com sabedoria, com paciência, colocando-se no lugar do outro. Isso chama empatia, né? A gente tem que ser empático, tem que se colocar no lugar do outro. O que o outro quer falar, o que ele quer, qual o objetivo, o que ele quer atingir com essa falação dele. E aqui diz assim que a gente tem que agir com brandura e misericórdia. Para quê?
para isso apagar a fogueira das brigas, para acalmar as discussões. E eu diria mais, para que a gente não se arrependa de ter falado demais. Eu vou contar para os irmãos uma pequena historinha de um homem. E um homem estava sentado num parque, vendo lá a filhinha dele andar de bicicleta. Aí sentou uma mulher do lado dela e falou assim: ó, aquele lá de camiseta vermelha no escorregador é o meu filho. Ai, ele falou: bonito seu garoto, hein? Um menino muito bonito mesmo. Aquela de vestido branco na bicicletinha é a minha filha. Aí eles conversaram um pouquinho, o homem olhou no relógio e falou: bom, tá na hora de ir embora. Levantou e falou: Melissa, vamos embora, filha, vamos embora. Aí a Melissa: ah, pai, mais 5 minutinhos, quero mandar mais um pouquinho, mais 5 minutinhos. Aí aquele homem concordou com a filha Melissa, que estava pedalando na bicicleta, porque viu, né, que o coraçãozinho dela estava alegre, ela estava feliz, e a mulher do lado dele sorriu, né? Aí o tempo se passou, os minutos foram se passando, e o pai levantou novamente e chamou: Melissa, vamos, tá ficando tarde, filha, vamos embora, tá na hora. Aí a Melissa: ah, pai, mais um pouquinho, só mais 5 minutinhos. Aí o homem sorriu e falou: ah, tá certo. Aí a mulher que estava sentada do lado dele falou assim: nossa, o senhor tá de parabéns, hein? O senhor é um homem muito paciente. A mulher comentou para ele, né? Aí o homem sorriu para ela e disse: pois é, hoje sim. O irmão mais velho da Melissa, ele faleceu ano passado. Ele estava andando na sua bicicleta quando veio um motorista bêbado e matou o meu filho. E naquela época eu não tinha a mínima paciência com ele ou com qualquer pessoa da minha família. Ele toda hora me puxava, queria brincar, queria falar, e eu estava sempre com pressa, eu não tinha tolerância, não tinha paciência. Aí minha esposa falava: oh, conversa mais com ele, brinca mais com ele. Sem paciência nenhuma, eu não tinha paciência para nada. E agora, minha senhora, eu daria toda a minha vida, eu daria qualquer coisa por apenas mais 5 minutos com ele. E agora já é tarde demais. Então eu me prometi não cometer mais o mesmo erro de ser impaciente com nenhum dos membros da minha família, especialmente com a Melissa. Então agora eu sou uma pessoa paciente. E a Melissa acha, imagina, ela acha que eu que tenho paciência, espero ela ficar mais um minutinho vendo ela andar. Ela pede 5 minutinhos, eu dou. Ela acha que eu sou um pai paciente, né? Porque eu tô permitindo que ela fique 5 minutos a mais. Mas na verdade é Deus quem tem paciência comigo. É Ele que tá me permitindo que eu tenha mais 5 minutos para ver a minha filha brincar. Então eu aprendi a duras penas a importância de se ter paciência. Amém? Bem, irmãos, nosso manancial termina assim, ó. Precisamos pedir a Deus que nos renove a paciência para ouvir, refletir e responder de uma forma que agrade ao Senhor e promova a paz. Fiquem bem, sejam pacienciosos. Eu daqui vou continuar treinando. Abraço cada um de vocês com um abraço fraternal, com o meu abraço, ó, de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.